Vamos conversar com o doutor Átila Amaral. Como é que o senhor avalia esses acontecimentos aí envolvendo essa situação do Rio Grande do Sul? Inicialmente a gente pede a Deus que socorra o Rio Grande do Sul, que é uma calamidade sem precedente, eu nunca vi. É uma calamidade que gerou mais de 800 mil desabrigados. Porque, veja bem, o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma população superior a 10 milhões, né? Quer dizer, é um estado grande. Nenhuma guerra produziu devastação tão extensa. Exatamente. Outra coisa, estão anunciando aí 150 mortes, eu acredito que tenha sido mais. Quando no final das contas vão ver que é bem mais, deve ter muita gente ainda desaparecida. E aí nós pedimos a Deus que socorra o povo do Rio Grande do Sul, e entra esse aspecto político. A Globo, ela está imensamente despudorada, porque ela já tinha um alinhamento com a esquerda woke, essa esquerda identitária. Mesmo no período dos governos militares, ela já mostrava umas tendências mais liberalizantes nesse campo, dos costumes. Tanto é que boa parte das derrocadas da moral católica vinha exatamente da Globo. Não é que ela se colocou hostil à igreja abertamente, mas ela foi minando a moral. E esse show da Madonna é como que o ápice de tudo, né? Eu até, em função, eu não vou me reportar muito ao que aconteceu lá, porque eu teria que usar uma terminologia aqui da nossa região e poderia chocar aí o seu público, entendeu? Então eu vou me poupar e não vou fazer afirmações mais profundas sobre isso, mas para dizer o seguinte, é que a Globo ela tinha um discurso nessa linha mais pessoalista no âmbito dos costumes, mas na economia ela era mais liberal. Só que agora ela fechou total. Agora é o pacote completo, porque ela passou um tempo ali de inanição. Bolsonaro gastava em torno de 9% do que a Dilma gastava. Quando 9%. Ou seja, inclusive, se ele me chamasse, se eu fosse conselheiro dele, eu dizia, olha, não gaste o mesmo que a Dilma gaste, mas gaste pelos menos 25% para poder... Porque tem certas áreas que a Globo chega que muita gente não chega, entendeu? Sobretudo daquelas partes mais dos rincões do país. Existem já várias afirmações, oferecer ajuda e não quiser, que é para depois. Assim, o Teto também disse que depois vai chegar o dinheiro, que não vai faltar. Não vai faltar, mas faltou. Prometeram 500 milhões, deram um terço, ou 2 terços. Ficou faltando ainda um terço do dinheiro. E é da situação passada. Setembro para outubro, né? Agora, o que é que eu acho grave? E aí eu estou falando, não é por uma questão de restrição. Eu não sou simpático ao governo Lula, nem ao próprio Lula, certo? Mas, assim, essas horas, que são horas, assim, de grande gravidade, né? O natural é nós transcendermos essas questões menores e, pelo menos por um certo tempo, para resolver a situação, o grosso da situação, haver uma cooperação de todo mundo, porque a situação não é fácil. Agora, o que é que eu observo? O problema, você vai ver, já tem gente dizendo que o Exército proibiu que se usasse, quis fazer exigências regulamentares para uso de lanche, isso daqui, numa situação de vida ou morte, né? Eu estou entrando, eu sei que esses casos são verdadeiros. Não sei se são generalizados, que a gente está no ardor da coisa, depois é que a gente vai saber. Não sei se isso é uma coisa localizada ou se é uma prática que eles estão adotando em todo canto por lá. Em todo caso, qual é o grande problema? Pela dimensão que isso tem, no meu entendimento, o presidente da República era para ter entrado em rede nacional, já chamado todos os estados, mandou 1.000 homens. É mandar 5, 6 mil homens para lá, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, entendeu? E assumir uma posição de liderança enfrentando a realidade, que lá, onde ele tem mais apoio no Sul, é no Rio Grande do Sul, certo? Só que esse mais apoio não é como no nosso meio aqui, não. Ele perde, entendeu? Ele perdeu para o Bolsonaro lá. Mas, assim, essa questão transcende isso. Então, o que eu sinto é que o governo não tomou a frente. E o de lá também, ele não traduz, aí onde está. Nessas horas, você tem que assumir o espírito do lugar que você está, entendeu? Entender as pessoas do lugar para você assumir uma posição de enfrentar o problema e de ser, porque nós precisamos de pessoas que sejam focos, né? É claro que as iniciativas precisam ser descentralizadas, mas é preciso ter pessoas que consigam, de algum modo, dar uma certa articulação nessas ações descentralizadas, entende? E aí o que acontece? Nem o presidente, nem o governador me pareceu muito frágil, uma figura muito frágil, com um momento como esse. Ali,
Não tem aquelas figuras que você pega, por exemplo, você pega um estado desse, o sujeito que depois pega um Piauí depois do PT, entendeu? Ou qualquer estado, o Ceará depois de 30 anos de PT. O cara vai abrir o guarda-roupa, vai achar capivara em todo canto, entendeu? Ele vai sofrer, né? Então ele tem que ter uma postura muito firme, entendeu? Para poder organizar, enfrentar. Eu acho que eles não têm, que o próprio presidente, ele não, aquele negócio dele do Internacional e do Grêmio, certo? Não é assim, porque quando você está com o opositor, você quer achar todos os defeitos possíveis dele para desqualificar, entendeu? Mas assim, existe ali uma falta de sintonia muito grande, entendeu? É uma falta de sintonia. Porque ele podia até ter dito isso e depois ter consertado, entendeu? E ter explicado melhor, mas ele não tá nem aí. No fundo, ele está sem saber o fazer. Ele está sem saber o fazer. E aí a questão é porque, nesses momentos, alguém tem que tomar frente para coordenar. É claro que as iniciativas vão ser do povo. Você está vendo que o povo descentralizado ali está agindo, é dinheiro, é coleta, é coisa. Aqui também em Fortaleza tem gente já ajudando, mandando dinheiro, tem gente mandando mantimento, e é o que a gente tem que fazer como país mesmo, certo? Agora, o que é que acontece? O governo, no meu entendimento, essa é a questão essencial. Essas outras, você pode discutir se essas ajudas, por exemplo, do Uruguai, que foram rejeitadas e tal, eu não achei que foi uma boa ideia, entendeu? Porque nós não podemos rejeitar, a não ser que nós tenhamos todos os mesmos. Não é o caso. Não é o caso. Porque, inclusive, o que foi prometido não chegou, né? E aí nós estamos vendo o problema dessas emendas. Eu quero aproveitar para dizer, qual é o problema dessas emendas? Para ser bem direto e não enrolar ninguém, certo? É que essas emendas, do jeito que o deputado tenha uma ou outra emenda para ele fazer um algodão docezinho lá na base dele, está tudo bem. Agora, ele administrar uma quantidade de recursos muito grande, significa o quê? Que ele está tirando esse recurso de quem? Do executivo, que é quem tem a operacionalidade para agir, entendeu? Falta operacionalidade. Você se lembra da seca na Bahia, da enchente na Bahia, aquelas outras? Em São Paulo, em todo canto, a equipe do Bolsonaro era muito mais ágil e tinha resultados muito melhores. Agora, tinha a Globo achando qualquer defeitozinho para botar 24 horas por dia, você entendeu? Mas, então, o que é que falta? Falta ele tomar as rédeas, né? Porque houve uma confluência de esse cavado, que é uma espécie de corrente intensa de vento, que combinou com uma espécie de corredor úmido. Isso aí gerou um fenômeno que criou uma situação que talvez se repita daqui a 20 anos ou 10 anos, entendeu? Não é uma coisa que acontece sempre. Então, existe um componente da imprevisibilidade aí, certo? Mas existe também uma irresponsabilidade, porque o dinheiro que faltou poderia ter minimizado isso com algumas obras de contenção, né? Porque aí, às vezes, uma chuva dessas acaba gerando o quê? Um rompimento de barragem, aí tem um contexto muito pior, né? Então, o contexto é de unidade. Então, por exemplo, a ministra vai dizer que é para socorrer quilombola, que é para socorrer cigano, entendeu? Pelo amor de Deus, você está dividindo a sociedade até na desgraça. A ação da sociedade e a do Estado não precisam ser antagônicas, elas podem se coordenar. Agora, o que eu estou querendo dizer é que esse papel de coordenação que o Estado naturalmente deveria ter, apoiando essas iniciativas solidárias, essas descentralizadas da própria sociedade, o problema é que a visão do poder reinante atual, que é a visão da maioria da esquerda, inclusive não é uma visão da maioria da esquerda, não é nem toda a esquerda não, tem um setorzinho da esquerda que ainda tem uma visão um pouco diferente, certo? Mas é minoritário lá. Então, o que é que acontece? É que o Estado vai resolver tudo, né? E aí você está condenado a uma burocratização. Para além disso, está faltando aquela visão do estadista que assume e diz, olha, vamos unir pelo Rio Grande do Sul. Agora é o Rio Grande do Sul, amanhã pode ser o Acre, entendeu? Então nós vamos nos reunir agora pelo Rio Grande do Sul.
Amanhã a gente vai no outro canto e defende quem estiver precisando ser defendido e resolve o que precisa. Não existe essa postura. O presidente está perdido. E outra, agora, isso que você falou também é uma coisa séria. É que, de repente, a sociedade começa a compreender a solução que é muito comum no Nordeste. Não só no Nordeste, mas no Nordeste é mais forte. É a ideia de que o Estado vai resolver tudo, né? A visão mais correta é o seguinte: o Estado ele tem uma ação subsidiária. Eu tenho meus esforços para sair da miséria e tal, o Estado pode me dar um apoio de alguma forma, um crédito, ou mesmo uma bolsa temporária, entendeu? Isso aí, tudo bem, não é, eu não sou contra isso, nem a maioria da parte, nem da direita é contra, entendeu? Agora, o que acontece é que, de repente, se começa... o Boni, inclusive, eu estou falando, Boni, fala com a TV Centro-Sul que ela pareceu um avião, não vá aperrear o exército, não, tá entendendo? Porque, veja bem, eu estou falando brincando, mas é sério, não é emergência que seja necessário ser para o Sul. Se pode fazer uma cota, se pode fazer uma mobilização, você vai. Não é o caso da Globo, que tem meios, né? Tem meios. O fato é o seguinte, é que ela está querendo se transformar, ela está se colocando na posição de ser um canal de propaganda do governo. Aí você perdeu. Que você apoie o governo, que você seja a favor do governo, isso é normal, porque se o governo se identifica com o que você pensa. Agora, quando você se coloca como um instrumento de propaganda, essencialmente, isso é diferente de você fazer a propaganda oficial, que é uma coisa legal, isso é outra coisa. Mas quando você se coloca nessa condição de propagandista do governo, você perde o quê? A credibilidade. Então você não vai falar do governo como se você falaria de outros grupos ou de outras pessoas, né?